Fala turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula e nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre raciocínio lógico. A gente vai falar sobre um dos pontos da lógica, né? Então a gente vai ver mais um esquema de padrões em algumas questões que aparecem de raciocínio lógico. A banca que a gente vai trabalhar hoje vai ser a banca Acess, a banca para a prefeitura da Aparecida de Goiânia. Então pode ser que no futuro você esteja fazendo outro concurso realizando essa mesma banca, mas no momento da gravação ser para a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, e a gente vai meter pau e resolver questões dessa banca, tá certo? Bem, o que vai ser a teoria da aula de hoje? A teoria vai ser apenas o seguinte: observe os padrões. Os padrões na aula de raciocínio lógico, eles acabam se repetindo com frequência. Então, muitas vezes, algumas questões elas acabam se repetindo, alguns padrões, alguma coisa que aparece no enunciado. Então, vamos colocar assim entre aspas, né, que a aula de hoje não tem teoria, vai ser para a gente dar atenção aos padrões. O que está acontecendo de uma cena para outra? O que está acontecendo de uma linha para outra do enunciado? O que está acontecendo de um comando para o outro? Perfeito? Então vamos lá, vamos meter bala que a gente já vai começar resolvendo a nossa primeira questão, que é uma questão de imagem. Observe comigo que aqui vai ser a banca Instituto Access, ano de 2024, prova super recente. Então, basicamente, eu tenho quatro figuras e ele quer saber, na quarta figura, qual que vai ser a posição dos meus objetos. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que olhar de um objeto para o outro e ver o que está acontecendo de um objeto para o outro. Esse daqui é o meu primeiro, o segundo, e esse aqui é o meu terceiro objeto. E esse aqui vai ser o quarto, tá certo? Olha lá. A seguir, temos a sequência de quatro figuras obedecendo determinado padrão, imagem associada à resolução da questão. Segundo esse padrão, qual figura completa a sequência a seguir? Então, observe comigo que aqui eu tenho um cubo. O cubo da primeira para a segunda, da segunda imagem, ele deslocou uma casa, ó, o cubo deslocou uma casa para a direita. Da segunda para a terceira imagem, o cubo deslocou mais uma casa para a direita. Automaticamente, o que vai acontecer? Da terceira para a quarta imagem, o cubo vai deslocar uma casa para a direita. Então, o cubo vai estar na última casa. Ó. O cubo vai estar aqui, que é a letra A, letra B, letra C e letra D. Tá certo? Vamos ver o que acontece com o cilindro. O cilindro, da primeira para a segunda, ele deslocou uma casa, só que agora para a esquerda. Da segunda para a terceira, ele também deslocou uma casa para a esquerda. E da terceira para a quarta, ele vai deslocar uma casa para a esquerda. Então tá aqui o meu cilindro. Gabarito correto ficou na nossa letra B de bola. Turma, é isso. A aula de hoje vai ser isso. Vai ser você olhar as imagens e ver qual que é o padrão que está acontecendo de uma figura para outra, de uma imagem para outra, de um comando para o outro. Gabarito letra B. E a banca SES tem muitas questões desse tipo, principalmente do ano de 2024. Bora voltar, que a gente vai para a questão agora de número 13. Questão de número 13, eu tenho um carro, tá certo? Olha lá. Um piloto teste percorreu um circuito para testar um automóvel. Esse circuito conta com 5 locais a serem contornados, pontos P, Q, R, S e T. O caminho feito pelo piloto nesse circuito está descrito na figura seguinte. Então ele veio aqui, pá, passou por aqui, voltou, pá, 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 e fez o trajeto dele. Beleza? O piloto dirigiu no sentido anti-horário, lembrando, esse daqui, ó, é o sentido horário e esse daqui vai ser o sentido anti-horário, beleza? Então, qual que é o anti-horário? Quando ele percorre nesse sentido aqui, ó. Esse sentido vai ser o sentido anti-horário. Então, vou até colocar aqui, ó. Colocar só anti-horário. Colocar assim, ó. Esse daqui vai ser o meu sentido anti. Aliás, anti-horário com H aqui, ó. Anti-horário. Perfeito? Então, tem que ser nesse sentido. Tá aqui, ó. Ele saiu do ponto de partida, aí ele subiu. Vou pegar aqui de marca-texto, vai ficar mais fácil. Ele subiu e passou pelo ponto Q. O ponto Q, quando ele circulou o ponto Q, observe que o ponto Q, ele vai ser horário. Então, o ponto Q não conta. Então, ponto Q não conta.
Depois ele veio aqui, ó, VUP e circulou no sentido horário de novo. Então aqui continuou no sentido horário no ponto P. Depois ele desce. Aí quando ele desce, ele vem aqui, ó, VUP no sentido anti-horário. Opa, então o R vai ser anti-horário. Então já tenho o R. Vou marcar aqui o R. Aí depois ele veio, subiu aqui e o S. O S, ele foi no sentido horário. Então S no sentido horário. Aí depois ele vem por T e o T ele faz anti-horário de novo. Então T vai ser anti-horário. Então quais são os seus pontos? R e T. Ou T e R. R e T, o gabarito vai ficar na letra B de bola. Perfeito? Questão de número 13 está aí. Questão de número 14. Mesmo esquema da questão anterior. Eu vou olhar a figura. Aqui é o primeiro, segundo, terceiro e o quarto quadrante, o quarto quadradinho. Do primeiro para o segundo, olha a coroa. O que aconteceu com a coroa do primeiro para o segundo? Ele está indo na diagonal para cima. Do segundo para o terceiro, ela continua indo para a diagonal para cima. Então a coroa ela vai parar aqui na diagonal para cima. Coroazinha assim, ó, a rainha aqui em cima vai estar aqui na letra D de dado. Lembrando que letra A, B e letra C. Vamos conferir com o rei. Então o que está acontecendo com o rei? O rei ele deslocou uma casa para a esquerda, depois mais uma casa para a esquerda e para fechar o rei vai deslocar uma casa para a esquerda. Tá bonitinho aqui na nossa letra D de dado. Então questão sem dificuldade, aqui era apenas para você olhar qual que é o padrão, para onde que está indo as figuras obedecendo a imagem a seguir. Questão de número 15. A questão de número 15 é a mesma questão da questão de número 12, né? Isso que a gente já até fez. A gente viu que o quadrado está indo para a direita e o cilindro está indo para a esquerda. Aí o quadrado vai parar aqui e o cilindro aqui. Essa que vai ficar na nossa letra B de bola. Que é a letra A, B, C e a letra D. Letra B ficou com o gabarito. Agora a questão de número 16. Na questão de número 16, eu vou ter o seguinte. Arthur pegou 5 folhas de papel A4, recortou cada uma delas no formato das seguintes figuras geométricas: triângulo, quadrado, pentágono, hexágono e o círculo. Então tá aqui as minhas figuras, certo? E aí ele vai falar o seguinte: a seguir, usando determinada ordem, colocou essas figuras sobre uma superfície plana, sobrepondo-as umas às outras, de forma que o quadrado foi colocado por último. Então, o quadrado ele foi colocado por último. Beleza. Então, o quadrado ele está como se fosse aqui assim, ó, nem está dando para ver o danado do quadrado. E ele vai perguntar, conforme a figura seguir. Aí ele vai perguntar, a segunda figura, vou até pintar aqui, ó, ele quer saber sobre a segunda figura colocada sobre essa mesa. Bem, a primeira figura, a gente já viu aqui, eita, olha só, que negócio importante. Ele falou aqui, ó, que o quadrado foi colocado por último, tá certo? Então a gente olha aqui, professor, o quadrado tá bem aqui na frente. Aí eu vim aqui colocar o quadrado como sendo o primeiro, só que na verdade eu vou colocar aqui, ó, o quinto vai ser o quadrado, aí o quarto, depois do quadrado, eu vou ter o triângulo, em terceiro, depois do triângulo, eu vou ter o círculo, aí em quarto eu vou ter o H ali, ó, vai ser o hexágono, e eu já me perdi, porque aqui não era quarto, aqui era segundo e aqui era primeiro, hexágono, e o primeiro vai ser o meu pentágono. Então, qual que é a figura que vai estar na segunda posição? Vai ser o hexágono. O hexágono, o gabarito vai estar na nossa letra D de dado, beleza? Então, olha só, o que aconteceu nessa questão? A gente poderia se confundir. A questão ela foi muito clara no seu comando. Quando a questão fala aqui, ó, que o quadrado foi colocado por último. Então a ordem aqui meio que está invertida, né? Primeiro ele colocou o pentágono, depois ele colocou o hexágono, aí colocou o círculo, o triângulo e depois o quadrado. Na nossa figura, deixa eu sair aqui da frente, na nossa figura o quadrado está bem aqui na nossa cara.
A gente acha que o quadrado é o primeiro, só que o quadrado não foi o primeiro, ele foi o último. Olha o comando aqui, ó. O quadrado foi colocado por último. Então, o quinto foi o quadrado, o quarto triângulo, o terceiro círculo, o segundo hexágono e o primeiro foi o pentágono. Então, a segunda figura foi o hexágono. Gabarito ficou na nossa letra D de dado. Questão de número 17. Vamos lá, que hoje a gente vai até a questão de número 21 ou 22. A seguir, teremos a sequência das figuras que obedecem a determinado padrão. Vai falar o seguinte: segundo esse padrão, a figura que completa a sequência é a seguinte. Então, o que eu vou fazer? Mais uma vez, eu vou tentar observar para onde é que está indo as figuras. Ó. O caixinho de uva. O caixinho de uva está indo para onde? Ele está descendo. Olha o caixinho de uva aqui de novo. Ele continua descendo. Então, o caixinho de uva ele vai parar na última casinha. Então, tem um caixinho de uva aqui e tem um caixinho de uva aqui. Lembrando que a letra A, letra B, C e a letra D. Agora eu já vi o caixinho de uva, agora eu vou olhar para a maçã. A maçã, ela está indo também na diagonal, só que a maçã está indo para a esquerda. Então, ao invés da maçã parar aqui em cima, a maçã vai parar aqui embaixo. Então, o gabarito correto vai ficar na nossa letra C de casa. Questão agora de número 18. Ei, Laia! Essa questão de número 18, ela pegou alguns estudantes. Por quê? Porque a galera pensou que seria a quantidade de letras, alguma coisa associada com a quantidade de letras que tem as palavras. Aí olha lá. No quadro a seguir, as palavras colocadas para a direita são formadas segundo um determinado critério que leva em consideração as palavras da coluna da esquerda. Então, as palavras que estão à direita, elas têm alguma relação com as palavras que estão à esquerda. Uma faz relação com a outra. Empregando os mesmos critérios, a palavra deveria estar no lugar do ponto de interrogação. Vai ser qual palavra? Bem, primeiro passo, que eu vou dar até uma dica para vocês. Ó. Você vai olhar nesse tipo de questão a quantidade de letras que tem. Normalmente, isso aqui está associado com a quantidade de letras. Vocês vão perceber que a coluna da direita vai ter uma quantidade de letras, a da esquerda vai ter a mesma quantidade. Aí você vai tentar associar. Só que nessa questão foi diferente. Não está relacionada à quantidade de letras. E sim com a posição das letras. Vem comigo. Olha só. A primeira palavra é a palavra domingos, que está aqui à esquerda. Observe as três últimas letras. GOS. GOS é onde começa a primeira palavra. GOS. As três últimas letras aqui, INS, é onde começa aqui, ó. INS. Depois eu vou ter ITO. ITO é onde começa a próxima palavra. Então, essa palavra aqui, ela vai ter que começar com TIM. Ela vai começar com TIM. E aí, a única palavra que começa com TIM está na letra D de dado, mas a gente vai completar. Professor, e o resto da palavra? Olha as duas primeiras letras. O DO, ela termina com DO. As duas primeiras palavras, MA, ela termina com MA. Aqui começa com ES, aqui termina com ES, e aqui vai começar com VA, logo ela vai terminar aqui com VA. Timva, Timva, gabarito ficou na nossa letra D de dado. E aí, a gente vai para a questão de número 19. Olha a questão de número 19. A palavra Cataguarés está para se Cesaugataki. Assim como a palavra prefeitura vai estar para qual palavra? Olha só, o que aconteceu da palavra catarés para essa outra palavra sem sentido? Cesaugataki. O que aconteceu é que essa palavra aqui, ela foi reescrita de trás para frente. Leia de trás para frente, é o Cataguazés. Cataguazés. Cataguazés é a mesma palavra, só que escrita de trás para frente. Então, vou procurar nas alternativas onde prefeitura está escrito de trás para frente. A única que começa com P é a letra B. É a única que começa com B. Se você ler, ó prefeitura, letra B de bola. É bem simples, viu, gente? Então, ele pegou a palavra, colocou ela de trás para frente
e perguntou qual das alternativas prefeitura está escrito de trás para frente. Letra B ficou o nosso gabarito. Questão agora de número 20. Olha a questão de número 20. Assim como no Rio de Janeiro, a empresa U-Starp pretende instalar uma roda gigante de X cadeiras em uma determinada cidade capixaba, o projeto prevê que todas as cadeiras sejam igualmente espaçadas na roda e enumeradas do número 1 até o número X. Então, primeiro passo. Está falando de quê? Ela está falando de uma empresa que pretende instalar uma roda gigante, beleza? Então, eu vou desenhar aqui a nossa roda gigante. Aí vai falar, além disso, se a roda gigante estiver parada com a cadeira de número 13 na posição mais baixa, então aqui eu vou ter a posição da cadeira de número 13 na mais baixa, deixa eu fazer uma rodazinha aqui um pouquinho menor, vou fazer para cá. Aqui, ó. 13 na posição mais baixa, a que vai estar na posição mais alta vai ser a cadeira de número 2. Então, elas meio que vão estar uma ligada à outra. Beleza? Assim teremos o valor de x igual a. Ele quer saber quantas cadeiras vai ter nessa roda gigante. O que eu vou fazer aqui nessa questão? Bem, eu vou ter que meio que fazer uma associação. Você pode fazer ali pelo desenho, que vai ficar mais simples de você conseguir visualizar comigo. O que eu quero que você perceba? Se eu tenho uma interligação entre o ponto de cima estar ligado a uma mesma cadeira lá no ponto de baixo, o primeiro passo é que nessa roda gigante eu vou precisar de um número par de cadeiras. Para um número lá de cima estar ligado com o outro na parte de baixo, eu preciso de uma quantidade par. Com quantidade ímpar não daria para fazer isso. Então eu vou cortar a letra B e vou cortar também a letra D de dado. Então eu vou ficar entre letra A e letra C. Agora vem comigo. Olha só. No meu desenho, eu vou ter que sair do 2, eu vou ter que colocar a cadeira até chegar no 13. Então vamos colocar aqui, ó, que vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aqui vai ficar o 13. Então aqui é 3, 4, 5, 6, 7. Até colocar aqui de outra cor. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12 e logo em seguida ficaria o 13. Observe comigo, quantos pontinhos eu coloquei aqui? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu coloquei 10 pontinhos aqui. Então desse lado aqui eu também vou ter que colocar 10 pontinhos ou 10 cadeiras na minha roda gigante. Mas lembrando que esse daqui, ó, vai ser a cadeira de número 1, tá certo? Porque aqui a cadeira de número 2, à esquerda vai estar a cadeira de número 1. Então eu vou ter que colocar mais 9 pontinhos. Coloquei 10, né? Já coloquei 1, então eu vou ter que colocar 9. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um pouquinho desproporcional, deixa eu ajeitar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí eu vou enumerar. Parei no 13, que vai ser... Vou voltar aqui para o azul. Aí aqui vai ser 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 cadeiras, gabarito vai ficar na nossa letra D de dado. Beleza? Então, foi uma questão aqui que ela cobrou da gente, assim, um pouco de noções espaciais, um pouco de posições de números, mas aí você montou o desenho, viu que o segundo estava para o 13º, aí eu fui enumerando os números do 2 até o 13. A mesma quantidade de números que eu coloquei do lado direito vai ter que ser a mesma quantidade que eu vou colocar do lado esquerdo para que a minha roda gigante ela esteja espaçada igualmente entre os números. Então a questão de número 20, o gabarito, ficou na nossa letra C de casa. Agora a gente vai para a nossa questão de número 21 e vai ser a nossa saideira da aula de hoje. Bora lá. Durante uma ação policial, 5 suspeitos de cometer um crime foram levados ao interrogatório. E ele perguntou, cada um deles deu a sua versão sobre o crime. Aí vai falar, Antônio vai falar, sou inocente. Breno, Carlos é culpado. Carlos, Ernesto é culpado. Davi, Antônio disse a verdade. Ernesto, Breno mentiu. Sabendo que
apenas um deles mentiu, não foi 2, não foi 3, não foi 4, foi apenas um, é correto afirmar que o culpado foi quem? Então, quem cometeu o crime? Observe que ele não quer saber quem mentiu. Ele não quer saber quem mentiu. Ele quer saber quem é o culpado. Então, é diferente de quem mentiu. Então, eu vou ter que fazer o seguinte: para saber quem mentiu, eu vou ter que pegar as minhas proposições e aí eu vou ter que pegar uma por uma e atribuir o valor lógico falso. E eu vou tentar fazer aquela gambiarra de ver se nenhuma entra em contradição com a outra. E aí, a que não entrar em contradição vai ser a minha proposição verdadeira. Aí, partindo da proposição verdadeira, eu quero saber quem mentiu ou não. Aliás, perdão, quem é culpado ou não. Então vamos lá. Eu quero colocar aqui para vocês ó, a caixinha do culpado. Então aqui vai ser a caixinha do culpado. O que acontece? Eu tenho apenas uma pessoa culpada. Então, se aparecer por acaso dois nomes aqui, por exemplo, aparecer Carlos e aparecer Davi, então já não vai dar certo, porque apenas uma pessoa é culpada. Então, eu vou fazer o seguinte nessa questão, perfeito? Bem, eu vou começar dizendo que essa primeira proposição vai ser falsa e as demais vão ser verdadeiras. Então, vamos assumir primeiro que Antônio, ele está dizendo a mentira. Se Antônio fala, sou inocente, mas Antônio está mentindo. Então, Antônio vai ser o culpado. Então, já vou vir aqui, vou colocar o nome do Antônio. Por quê? Porque o Antônio estava mentindo. E se Antônio estava mentindo, automaticamente ele vai ser o culpado. Aí Breno vai falar que Carlos é culpado. Mas como Carlos está falando a verdade, aqui vai aparecer dois nomes. Opa, então aqui eu já entrei na minha primeira contradição. Na caixinha apareceram dois nomes e tem que aparecer um nome só. Então a primeira proposição eu já vi que ela precisa necessariamente ser verdadeira. Agora eu vou tentar colocar a segunda proposição como sendo a falsa e vou ver as outras como sendo verdadeira. E aí a segunda vai falar o seguinte, ó, Breno falou, Carlos é culpado. Bem, se Carlos é culpado, eu vou vir aqui e vou colocar o nome do Carlos na caixinha dos culpados. Antônio vai falar que é inocente, beleza, eu não estou procurando inocente, quero saber quem é culpado. Aí que vai falar, Carlos vai falar, Ernesto é culpado. Opa, então apareceu um outro cidadão aqui que é culpado. Que é quem? Que é Ernesto. Vou colocar aqui, ó, Ernesto. Eita, professor, e agora? Tem dois nomes na caixinha dos culpados. Calma lá. Davi vai falar, Antônio disse a verdade. Opa, Antônio disse a verdade. E o que Antônio disse? Que ele é inocente. Então, tá tudo certo. E a última proposição vai falar, Ernesto vai falar que Breno mentiu. Mas Ernesto está falando a verdade. Se Ernesto está falando a verdade, então Breno mentiu. Breno mentiu? De fato, o Breno mentiu. Se o Breno mentiu, eu vou tirar o nome do Carlos daqui. Então o nome do Carlos não pode estar na caixinha dos culpados. Opa, então bateu. Por quê? Porque eu tenho uma proposição falsa. Qual que é a proposição falsa? A do Breno. E o que ele falou? Que Carlos é culpado. E de fato isso é falso, porque Carlos na verdade é inocente. Quem vai ser o único culpado nessa história? Vai ser o danado do Ernesto. Então, Ernesto, o gabarito correto vai estar na letra D de dado. E o que você não pode se confundir? Bem, professor, quem foi que mentiu? Breno quem mentiu. Mas ele não quer saber quem mentiu. Ele quer saber quem que é o danado do culpado. Então, o culpado, na verdade, vai ser o Ernesto. Nesse tipo de questão, que é de verdades e mentiras, a gente precisa ir testando proposição por proposição. Às vezes as proposições são compostas, dá um pouco mais de trabalho, e essa daqui foi uma proposição simples, foram 5 proposições simples, que a gente vai ajustando. Testa a primeira, vê se não entra em contradição. Testa a segunda, vê se não entra em contradição, e vai testando até achar o gabarito. Com isso, o gabarito dessa questão ficou na nossa letra D de dado. E a gente vai fechando essa aula por aqui. Lembre-se de deixar um like, se inscrever aqui no canal, beleza? Ativa o sininho para receber as notificações e entre aqui embaixo no grupo do WhatsApp para você receber os materiais, as novidades e atualizações dos concursos. No mais, agradeço a presença de todos vocês, grande abraço e até a próxima aula.